seres vivos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Então, hoje eu vou gravar um vídeo que vai ser tipo um manual de sobrevivência para uma pessoa neurodivergente dentro da universidade. Primeiro passo. E não tão importante, mas importante. Faça amigos. Quando eu falo amigos, não é pra você conversar com todo mundo da turma, nem nada do tipo. É pra você fazer amigos que são amigos suporte. A gente sempre tem aquela pessoa que é um suporte pra gente. Que tipo assim, quando você tem alguma dúvida, você consegue conversar. Quando você precisa se posicionar, você fala pra ela e ela te ajuda a você se posicionar. Tipo, é muito importante a gente ter esse tipo de amigo dentro da sala. Porque esse amigo, ele vai ajudar a assegurar que seus direitos sejam garantidos. E a gente vai pro segundo passo, que é seus direitos. Leia as leis que asseguram seus direitos. Leia todos aqueles incisos, aqueles parágrafos e etc. Leia eles, interprete eles e saiba o que você é assegurado, quais são os seus direitos, para que você possa, no momento que você for contestado, no momento que você pedir para que algum direito seu seja garantido, você possa falar, não, esse direito aqui meu é assegurado dessa forma, professor, o senhor poderia me ajudar? Ou diretor, ou reitor, ou psicopedagogo, ou sei lá, quem for responsável pela bagaça, entendeu? Fale com ele ou ela para que possa te auxiliar. Então, é importante você estar ciente de quais são os seus direitos. E, assim, existe uma lei para pessoas com deficiências e para assegurar os seus direitos dentro das escolas. E ela se chama Berenice alguma coisa. Eu chamo só de Berenice. É isso. Ela é muito importante pra gente e ela assegura que a gente tem um desenvolvimento equiparado às outras pessoas que não são neurodivergentes, para que a gente possa ter o assegurado que a gente tem o mesmo conhecimento que a outra pessoa, só que de uma forma diferente. E eu tô me embananando pra explicar isso, mas é Berenice Piana a lei. Como é que eu vou explicar isso? Por exemplo, eu e o meu namorado, a gente estudou pra mesma prova, a gente estudou junto, a gente estava lado a lado estudando, eu entendi a mesma parte que ele na matéria, tudinho, só que teve uma parte que ele não entendeu, eu ensinei pra ele. Na hora da prova, adivinha quem teve a melhor nota? E adivinha quem teve a pior nota? Pois é, foi eu. E adivinha, assim, o porquê? Pela dificuldade que eu tenho de interpretação de algumas frases, algumas perguntas que o professor colocou lá e pra mim, por causa do meu neurodesenvolvimento ser diferente um pouquinho, eu não consigo chegar na mesma resolutiva que ele. Eu não chego no mesmo raciocínio que ele, no mesmo momento, na mesma época, entendeu? Então é importante, tá? Essa lei Berenice, ela assegura o nosso tempo adicional, que é um direito, né? Que a gente usa, inclusive, no Enem. Ela assegura que a gente tem uma sala própria pra gente fazer a nossa prova. E assim, quando a gente fala de fazer uma prova numa sala especial, a gente não tá falando para fazer em um horário diferente, ao bel prazer do professor, perdendo aula, ou seja, perder a nossa aula que a gente teria de outra disciplina para fazer a prova dele, porque ele simplesmente não chamou o monitor. Existe em todo centro estudantil, em todo lugar que tenha uma escola, que ensine, que tenha algum tipo de ensinamento, que tenha professores, tem que existir salas de AEE. E nessas salas de AEE é necessário que tenham monitores. E esses monitores, quando tiver uma prova e que tem um aluno com necessidades, ele vai lá e assegura que esse aluno faça no mesmo tempo que o outro aluno está fazendo a prova.
para que ele não tenha danos na sua grade horária, entendeu? Então, é importante a gente saber e entender esses nossos direitos para que a gente cobre. Mas também é importante a gente saber os nossos deveres. Como eu falei, existe a sala de AEE, que é uma sala especial. Um dos nossos deveres é frequentar essa sala e fazer, tipo assim, você não precisa frequentar a sala igual você frequentava no ensino fundamental ou médio, ou as gambiarras que você fazia nesses ensinos, como eu fazia, né? Que geralmente os professores, eles me passavam o material e eu ia estudar em outro lugar, não era uma sala de AE. Eu estudava, às vezes, no refeitório da minha escola, que nas aulas de aula, o refeitório ficava livre. E aí eu ficava lá no refeitório, sentadinha, estudando a matéria que todo mundo estava estudando em sala de aula, eu estudava lá no refeitório. E por quê? Porque na época, como eu falei no vídeo anterior, eu ainda não tinha diagnóstico. Porque, né? E a gente sabe que tudo isso demanda isso aqui. E por eu fazer, pelos meus professores de escolas públicas, porque professores de escolas públicas, licenciados, que fizeram licenciaturas, eles têm uma pegada muito mais diversificada do que professores de escola particular. Eu já percebi isso conversando com alguns colegas. E os professores de escolas públicas, eles conseguem identificar aqueles alunos que têm alguma necessidade especial e eles tentam adaptar para que aquele aluno não seja prejudicado. E eu acho isso fenomenal, sensacional. Eu agradeço muito aos meus professores de ensino médio até hoje, porque se não fosse por causa deles, eu não teria me formado no ensino médio e eu não teria tirado as notas que eu tirei no ensino médio. Claro que eu era uma aluna como qualquer outra adolescente, que eu tinha os meus problemas, que eu fazia coisas erradas, que eu aprontava igual todo mundo, porque eu não sou diferente de ninguém, entendeu? Eu só tenho um neurodesenvolvimento diversificado. E várias outras pessoas têm, entendeu? E isso não significa que, como eu vejo, muitas pessoas que são capacitistas falando: ai, então a pessoa é uma santa, é um anjo azul e etc, que nunca fez nada de errado na vida, que nunca vai fazer nada de errado, porque essa pessoa, ela é extremamente... como que eles falam? Tipo, inocente. Eu tenho, inclusive, assim, amigos que falavam que eu era inocente. Só que, tipo, eu compreendo também que essas pessoas que falam isso, elas não entendem o que significa a palavra inocente. Mas isso é um assunto para outro vídeo, para outro momento. Vamos focar no manual de sobrevivência. Por causa disso, é seu dever também. Então, vou voltar para lá. Muito obrigada, professores do meu ensino médio, por me ajudarem. Mas na faculdade a gente tem a sala de AEE, assim como nas outras salas. E lá tem psicopedagogos, ou deveria ter, ou profissionais que fizeram capacitações para serem profissionais que ajudam as pessoas de neurodiversidade a produzirem e a conseguirem chegar no pensamento e nesse raciocínio assim, igual como das outras pessoas, digamos assim, para que elas não tenham tanta dificuldade nas matérias. Aí lá o psicopedagogo ou o profissional que está lá capacitado, ele vai passar exercícios para você, exercícios para você fazer mesmo, de leitura, de responder, e geralmente é elaborado junto ao seu professor. Sim, professor de faculdade tem que fazer isso, tá? Assim como qualquer outro professor, infelizmente ou felizmente, pra mim, felizmente e infelizmente pra quem não tem paciência pra fazer o básico, o profissional ele tem que se dedicar a esses alunos. E se dedicar a um aluno uma vez é se dedicar a todos os outros, porque esse profissional tem que separar alguns conteúdos para que esse aluno chegue na mesma resolutiva que o outro aluno está chegando. E uma vez que você faz isso, você ajuda toda uma gama de gente que vai vir tanto mais para frente quanto veio para você antigamente, mas que você não teve essa capacidade. Então não tem problema não fazer isso atualmente, eu entendo totalmente que isso é uma coisa nova. E
Eu fico feliz ao ver que meus professores, na minha universidade, pelo menos, porque eu sei de histórias por aí que são histórias bem tristes, que os professores eles não sequer tentam fazer essa ajuda com esses alunos como eu, no caso. E isso é extremamente triste. Eu espero que você, que é professor do outro lado, que está me vendo aí, se tiver algum professor, que você se esforce. Porque assim como você está ocupando esse local hoje e você teve ajuda de alguém, você teve ajuda dos seus familiares, não adianta você dizer que não teve ajuda de ninguém, que você fez isso tudo sozinha. Meu filho, até o motorista que te levava para a universidade, ele te ajudava, tá bom? Então assim, você teve ajuda sim. Da mesma forma, você deve ajudar outras pessoas a chegarem no mesmo conhecimento que você tem atualmente. Esse é dever seu. Mas enfim, vamos focar no manual de sobrevivência. Você, aluno TEA, ou aluno com outra diversidade no neurodesenvolvimento, você deve procurar essa sala de AE para você especificar e falar que você tem essas necessidades e para que elas sejam atendidas. Para além disso tudo, se na sua universidade ela ainda é nova ou eles ainda não possuem sala de AE ou não possuem os profissionais capacitados para te atenderem, ou os professores ainda não foram capacitados para te atenderem, o que eu recomendo é dialogue. Dialogue muito. Tudo na vida é feito à base de diálogo. Como diria Mário Quintana, quem sou eu para não... se você não falar comigo, como é que eu vou escutar o zumbido que você está ouvindo dessa música chata? Alguma coisa assim. Tem um diálogo do Mário Quintana que ele fala isso e é super interessante. E foi nele que eu aprendi que eu deveria me expressar um pouquinho. É bem difícil, mas eu tento. A partir disso, eu preciso que vocês dialoguem com seus professores e com os profissionais da universidade para que vocês tenham seus direitos garantidos. Uma das formas que vocês podem fazer isso, caso sua universidade ainda não tenha esse sistema feito e regulamentado, é que você faça um coletivo. Um coletivo dentro das universidades são muito importantes. E você se unir com outras pessoas com um neurodesenvolvimento atípico é muito bom, porque você vai ver que mais pessoas passam pela mesma coisa que você, ou seja, você vai ter uma comunidade onde você vai se sentir acolhido muitas das vezes e você vai poder buscar novos caminhos para que você tenha os seus direitos assegurados dentro da universidade. E não tenha medo de ir atrás deles. É seu direito, tá na lei, tá na Constituição. A gente tem que fazer o mundo entender que nós estamos ocupando novos espaços e que a gente não vai deixar de ocupar esses espaços. E que não é a gente que tem que procurar um caminho errado, tipo, entendeu? Não, não é isso. É um mundo que tem que se adequar um pouquinho a nós para que nós tenhamos como seguir em frente. Caso você seja uma pessoa atípica, esteja no meu vídeo, eu espero que você se sinta acolhido. Fale aí o que você gostaria de ouvir. Novamente, eu sou uma estudante de medicina, estou indo para o meu 3º período e eu espero que esse vídeo possa te ajudar, porque quando eu cheguei na minha universidade, eu não encontrei esse acolhimento que hoje em dia eu busco trazer, tanto para as pessoas que estão entrando, quanto para as pessoas que já passaram, que são meus veteranos, quanto para mim mesma. Esse acolhimento ele é feito para todos nós, não é feito só para uma pessoa. Então é isso. Beijinhos, seres vivos, até a próxima.